Senhor presidente, Jorge Felipe, a quem me dirijo a todas as autoridades civis, senhor Coronel PM Antônio, da assessoria parlamentar da Polícia Militar, que hoje, representando nosso comandante-geral e o secretário de Polícia Militar, ambos estão fazendo a passagem de comando, a quem me dirigindo nesse momento, me dirijo a todos os militares, todos os senhores que caminharam conosco, tanto em 2016 quanto agora, a minha família e principalmente a Deus. Nossa trajetória se inicia há 19 anos, num disputadíssimo concurso, quando um grupo de jovens tinha a certeza de que iria mudar o mundo. Com 17 dias de vida policial, ocorreu o primeiro choque. A constatação de uma realidade. Estávamos em guerra. Ao longo da carreira, descobrimos que teríamos o desprazer de comparecer incontáveis vezes ao cemitério. Mas enterrar um companheiro de farda, quando se nem é policial ainda, é por demais chocante. Aqui eu me refiro a Euclides Gonçalves Júnior, um companheiro de turma que foi assassinado quando nós tínhamos 17 dias de polícia. Nem identidade, nem farda nós tínhamos. Ele morreu porque tinha uma papeleta médica. Isso para um jovem que disputou um vestibular e que imaginava estar entrando numa academia militar, num ambiente acadêmico, é um choque de realidade. Nos mostra que estamos numa guerra. Durante nossa caminhada, percebemos que algumas estruturas que deveriam ser aliadas da polícia no combate ao crime não eram, por pura afinidade ideológica, contrária aos valores da pátria. Foi também durante essa caminhada que nós nos vimos obrigados a confrontar as autoridades máximas do Estado. O próprio governo era nosso inimigo. Esse, ora, atrasava salários, deixava de pagar, ora, massacrava seus policiais, ignorava uma chacina em andamento. Nos primórdios da civilização, era fácil encontrar militares na política. No período contemporâneo, podemos chamar isso de acidente, militares na política. Mas graças a Deus por esse acidente, graças a Deus porque nós tivemos a honra de ter um militar como Winston Churchill liderando o mundo livre contra o nazismo em 1939. Graças a Deus pelos militares que em 1964 nos livraram de sermos uma nova Cuba. Graças a Deus pelos militares que ontem, sob o comando de um capitão, nos livraram de ser uma nova Venezuela. Nossa missão, hoje, na Câmara, passa por uma reavaliação da postura do município na segurança pública. O artigo 144 da Constituição Federal diz que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Quando ela é direito e responsabilidade de todos, os municípios não podem mais se omitir na discussão da segurança pública. Os municípios devem assumir o seu papel. Quando falamos de segurança pública, falamos também de ordenamento urbano. Falamos de uma carga que é roubada no Rio de Janeiro, e infrações de segundos ou horas, essa carga já está nas ruas, sendo distribuída por uma rede ilegal. Temos que pensar no emprego daquele que está na informalidade, mas também temos que pensar no empresário. Temos que pensar na lei. Outro problema que nós devemos enfrentar de frente é o processo de favelização. A formação das favelas, a formação da moradia regular, a quem interessa. Aquele morador não tem dignidade,
São condições insalubres que afetam o básico da dignidade humana preconizado na Carta de Direitos Humanos pela ONU em 1947. Nosso mandato também será voltado para cobrar dos responsáveis qual é a participação do município no projeto das UPPs. Projeto esse que virou um cemitério de policiais, que chegou como esperança para aquelas populações subjugadas pelo narcotráfico, pelo narcoterrorismo, e que viram na UPP uma libertação. Poucos anos depois, o que nós vimos, um processo de abandono, tanto de policiais quanto da sociedade. Não podemos recuar diante do crime. Não podemos permitir que a omissão fale mais alto. O desgoverno que se instalou no Rio de Janeiro, tanto em âmbito estadual quanto em âmbito municipal, e que ora hoje se despede, simplesmente vê vidas como números, e cada vida é importante. Não podemos ter essas vidas como números. Precisamos resgatar a dignidade dos agentes da lei, a autoridade do servidor público e a dignidade do cidadão. Por muitos anos, as vidas dos nossos agentes da lei foram esquecidas. Recentemente, num dos processos que respondemos por defendermos uma ação enérgica do Estado perante o crime, questionei a magistrada se a morte da juíza Patrícia Scioli fosse ignorada, qual seria o próximo passo? Um novo magistrado morto, um promotor de justiça morto. Dessa forma, não podemos aceitar, não podemos ignorar a morte de uma vereadora, de forma nenhuma. A resposta tem que ser dada, porque é uma autoridade. Mas os mesmos que gritaram pela morte da vereadora, ignoraram a morte dos nossos policiais. E eu faço a pergunta: e muitos desses policiais me perguntam até quando nossa morte será ignorada. Eu digo, até hoje. Agora nós faremos a voz dos senhores ecoar. Aqui na Alerj e em Brasília. Não seremos mais ignorados, porque quando morre um policial, quando morre um vereador, quando morre um juiz, a sociedade morre junto. Seja qual for a bandeira ideológica que esse cidadão, que esse servidor represente, a sua vida é importante. Por fim, quero dizer que enxergamos um crescimento nas nossas forças municipais de segurança, mas ao mesmo tempo vamos levar para Brasília a discussão do ciclo completo. A sociedade não pode continuar pagando com uma polícia incompetente, com uma polícia que não investiga por falta de estrutura. 3%, 5% de elucidação é o que permite a impunidade, é o que permite, dia após dia, o sangue brasileiro ser derramado. Precisamos fazer a persecução criminal, precisamos investigar, precisamos aprender a investigar. E para isso, os crimes de menor potencial ofensivo têm que ir para a mão da Guarda Municipal, que é nossa co-irmã, é nossa parceira. Muitos dentro da Polícia Militar hoje enxergam isso. Não vou citar os nomes, mas nós temos boa receptividade para que esse projeto caminhe e vamos cobrar das autoridades que assumiram esse compromisso em campanha. Fico muito feliz, não só pela nossa diplomação, que para muitos pode parecer um pequeno passo, mas para quem acompanhou nossa luta nesses últimos anos, passamos de opositores ferrenhos a um governo cleptocrata, que hoje se encontra praticamente todo preso, seu primeiro, segundo escalão,
passamos a uma voz ativa, passamos a um representante. Saímos em 2010 de 956 votos na primeira eleição. Eleição essa que foi tão traumática para mim que eu jurei que nunca mais seria candidato. Falhando na minha 2016, aceitamos o convite do então agora senador Flávio Bolsonaro para disputar essa Câmara de Vereadores. Foi uma disputa difícil, primeiro pela falta de recurso, segundo por nosso público-alvo, nossa tropa, não entende que segurança pública se discute também no município e vai passar a entender agora, que se sentirá representada. Mas fico feliz, sobretudo, não só pela nossa diplomação, mas também pelos nossos amigos, deputados federais, que nós ajudamos a eleger. Está aqui o Otônio de Paula, é um deles, Daniel Silveira, Sargento Gurgel. A segurança pública está se fazendo representar. Fizemos também 2 senadores da República, fizemos um governador e fizemos um presidente. Ontem, na sua posse, eu muito me emocionei, porque há alguns anos atrás, muita gente ria e desacreditava nesse projeto. Só que a população, não só as redes sociais, mas o povo nas ruas com quem a gente conversava, a cada dia de campanha, o povo deu um recado. O nosso povo quer mudança. Nosso povo quer autoridade. Nós não podemos mais tergiversar. Nós não podemos recuar diante do mal. Quem tem que se mudar é o bandido. Quem tem que recuar é ele. Ou ele baixa a arma dele, ou pode nos chamar de bancada da bala. Não tem problema. É bancada da bala. Gostaria de encerrar nossa fala com um poema de 1970, de Charles Province. É graças aos soldados e não aos sacerdotes que podemos ter a religião que desejamos. É graças aos soldados e não aos jornalistas que temos a liberdade de imprensa. É graças aos soldados e não aos poetas que podemos falar em público. É graças aos soldados e não aos professores que existe a liberdade de ensino. É graças aos soldados e não aos advogados que existe o direito a um julgamento justo. É graças aos soldados e não aos políticos que podemos votar. Então, presidente, assim encerro minha fala. Gostaria de me dirigir a todos os soldados que um dia o foram ou que são. Nosso sangue não será mais derramado em vão. Hoje começa uma mudança no nosso país. Obrigado a todos, força e honra.